na nossa primeira avaliação, nós tivemos aí um probleminha no sistema, né? E eu disponibilizei novamente. Eu acredito que na AV2 nós não teremos isso. Então, cuidado com os horários, tá bom? Porque tinha aluno me mandando 11 e tanto da noite, pedindo para abrir, para enviar novamente. E nós sabemos que o horário da avaliação é no horário da aula, tá certo? Então, assim, essa eu disponibilizei novamente devido a esse problema que nós tivemos no sistema. Mas o horário da avaliação vai ser aquele horário estabelecido que eu colocar lá, tá bom? Só se caso venha acontecer algum imprevisto e eu tenha que disponibilizar novamente. Fora isso, eu não vou estar abrindo o sistema 11 horas da noite, meia-noite, para disponibilizar novamente, tá bom? Então, lembre-se, o horário é durante o horário da nossa aula. Então, bora lá. Hoje nós falaremos sobre interações medicamentosas, né? Se a gente for olhar pela palavra, é interação entre um medicamento e um outro medicamento, né? Que pode ser de potencializar o efeito ou de retardar ou de impedir, cancelar o efeito de um daqueles medicamentos. Mas como eu já adiantei para vocês, né, na aula passada, existem interações benéficas, nós vamos falar sobre isso hoje, e existem interações maléficas. Como assim, professora? Existem interações benéficas, como eu já citei para vocês. Um único medicamento, né, ele tem lá vários princípios ativos, né, que podem ser ou para acelerar a ação daquele fármaco ou para retardar, tá certo? Ou existem associações de dois medicamentos para potencializar o efeito, e existem também associações que podem vir a cancelar um medicamento, cancelar o efeito do outro, ou não cancelar, mas reduzir a quantidade do efeito, né? Por isso que hoje vocês vão estudar aí, quando estiverem no 7º período, tem uma disciplina que é chamada de tecnologia. Vai, Wesley, vai ter slide, é porque não estou conseguindo compartilhar aqui para vocês, não sei por quê. Mas vocês vão fazendo as anotações aí do que vocês forem achando relevantes e no final da aula eu mando o slide para vocês. Eu ia compartilhar aqui durante a aula, mas não estou conseguindo. Tu colocou em apresentar agora? Coloquei apresentar agora daquele jeito. No cantinho direito da tela tem A apresentar agora. setinha, é. Aí tu coloca apresentar uma tela inteira. A tela inteira. Aí aparece. Eu não sei o que é que tá aparecendo. Uma tela inteira, não apareceu, não? Apareceu, mas aí diz assim: você precisa conceder as permissões para compartilhar. E eu já compartilhei outras vezes. Não sei por que que hoje não está aparecendo a opção. Vocês querem que eu já mande agora no grupo? Não, manda no final da aula, que aí nós já vai entender o conteúdo, não. Ó, eu já vou disponibilizar Mas você aqui. já enviou, que eu já até abri aqui ele. Eu Enviou, já acho que na última aula. foi, porque eu ia dar esse conteúdo da aula passada. Vocês lembram? Mas eu estou enviando novamente. Para quem não tem, abrir aí. Então, como eu estava falando para vocês, né? Existem interações benéficas e existem interações maléficas. Como eu estava falando sobre a disciplina de tecnologia farmacêutica, a importância da tecnologia farmacêutica, né? Cada vez mais a indústria farmacêutica, os cientistas vêm estudando e buscando técnicas, formulações que venham a completar, de certa forma, a necessidade dos pacientes. Um exemplo, medicamentos que são utilizados, principalmente aqueles controlados, né? Para que eles tenham uma liberação tardia, ou seja, vá sendo liberado aos poucos na nossa corrente sanguínea, para que diminua a sua absorção, né? Só aconteça na maneira que é desejada no nosso organismo. Então, a tecnologia farmacêutica, ela permite isso, né? Estudo dessas formulações de novas formas farmacêuticas, de novas tecnologias. Pensei que era alguém aqui que estava sem conseguir entrar. De novas tecnologias, de novas ferramentas, para que a gente possa assegurar que o paciente ele tenha, assim, né, todos aqueles efeitos que são assegurados do medicamento, eles realmente aconteçam, né? Então, pode mudar de um paciente para outro? Pode. Nós sabemos que o fármaco, ele pode mudar sim, é tanto que nós não podemos indicar um medicamento que nós fazemos uso para uma outra pessoa. Mas nós sabemos que para que ele seja lançado no mercado, ele passou por diversos testes. Então, na grande maioria das pessoas, ele é para funcionar
daquela maneira lá que está descrito na bula, tá bom? Então, as interações podem ser benéficas, como eu já falei para vocês, nós temos exemplos de interações em um único só medicamento para potencializar ou até para reduzir os custos, né, para a pessoa não ter que comprar vários medicamentos, né, onde em uma só formulação ela poderia ter aquela substância, e existem interações maléficas, né, onde um medicamento ele pode reduzir o efeito de outro ou até mesmo cancelar o efeito de outro. Outro exemplo de interações maléficas que nós temos também, nós vamos ver aí a questão de não existe só interação entre medicamento e medicamento, pode ter interação entre medicamentos, alimentos, nós vamos falar sobre isso, né? Quais os principais alimentos que podem vir a interagir com os medicamentos. Nós podemos ter interação dos medicamentos com as bebidas alcoólicas, né? Nós sabemos que, de um modo geral, não se deve fazer uso de medicamentos associados com bebidas alcoólicas, né? Nos casos em que elas simplesmente reduzem o efeito ou cancelam o efeito do medicamento, ok, mas existem casos que as pessoas podem vir a apresentar alucinações, né, crises epilépticas, então tudo isso devido a essa associação. Existem também associações entre medicamentos e exames laboratoriais, né, nós vamos ver que alguns exames laboratoriais, quando vão ser realizados, é necessário, né, a suspensão de alguns medicamentos, porque vai alterar no resultado. Existem interações também entre medicamentos e plantas, né, pessoas que fazem uso. Nós sabemos que antigamente, né, quando não existiam os medicamentos, muitas pessoas, né, a grande maioria delas, né, elas utilizavam plantas, chás, ervas, hoje conhecidos como fitoterápicos, e existem algumas dessas plantas, parte dessas plantas que são tóxicas, né, então, aos seres humanos. Então, também existe interação entre medicamentos e plantas, né, um exemplo é a malva, nós vamos ver, existem outras que são comercializadas, que também podem vir a desenvolver interações medicamentosas, tá certo? Então, quando vocês ouvirem falar, nem sempre a interação é ruim, né? Às vezes elas são realmente proposital para que o paciente ele venha a desenvolver e apresentar os efeitos desejáveis, tá bom? Geralmente tem médicos que passam um medicamento já associado com outro, porque de acordo com a literatura, né, um medicamento contribui de forma significativa para que o outro venha a produzir o seu efeito no nosso organismo. Então, o que seriam interações medicamentosas? Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, hoje eu não estou muito bem, né? Estou aí com uma pessoa muito próxima com Covid, 8 dias já, que está muito mal, entubado, e durante esses dias a gente não teve nenhum resultado, né, que venha a nos animar, e isso acaba mexendo um pouquinho no nosso emocional, mas qualquer dúvida, qualquer informação que fique um pouco confusa, vocês podem perguntar, que eu estou à disposição, viu? Então, o que seriam interações medicamentosas? Né, constitui hoje um dos principais problemas mais comuns relacionados à utilização de medicamentos. Como assim problema? Porque se trata de um problema quando as pessoas fazem uso, né, desse medicamento e ocorrem as interações e elas não são identificadas. Aí entra a grande importância do farmacêutico, né, da assistência farmacêutica, porque nós podemos sim identificar essas interações medicamentosas e pedir que o paciente ele venha a procurar, né, o prescritor e mostrar para que seja feita ou a substituição, né, ou a retirada de alguma daquelas drogas de escolha para o tratamento daquelas patologias. Então, por que hoje existem muitas interações medicamentosas? Porque, infelizmente, né, as pessoas buscam e necessitam desse uso de forma irracional de medicamentos. Isso faz com que as pessoas, por utilizarem diversos medicamentos, né, acabe um medicamento interferindo na ação do outro medicamento. Então, as interações medicamentosas, elas buscam informações, né, sobre esse problema para a eficiência do tratamento farmacológico e para evitar prejuízos à saúde gerados pelo uso de medicamentos. Né? Nós sabemos que, por isso a importância de usar o medicamento certo, a dose certa, pelo tempo certo, para que ele possa surtir o seu efeito desejado e para evitar o surgimento de interações medicamentosas. Segundo a Anvisa, né, o que são interações medicamentosas? A interação medicamentosa é definida como uma resposta
farmacológica ou clínica, a administração de uma combinação dos medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes administrados individualmente. Ou seja, né, geralmente o prescritor ele vem a identificar uma interação medicamentosa, né, quando a pessoa, ela já, como eu falei para vocês, acontece muito caso de interações, principalmente em pessoas idosas, por utilizarem uma grande quantidade de medicamentos. Mas nós sabemos que hoje essa não é uma realidade apenas dos pacientes idosos, né? Existem jovens aí que fazem uso de antidepressivos, de ansiolíticos, né? Então, esses fármacos, eles, grande parte deles já apresentam uma grande quantidade de efeitos colaterais, né? E principalmente quando são associados a outras substâncias. Então, os tipos de interações medicamentosas que existem. Nós temos medicamento-medicamento, né? Medicamento-alimento, como eu já adiantei para vocês. Muitas pessoas, eu quero que vocês me respondam, né? Os medicamentos, eles devem ser utilizados, feita a sua utilização, né? Os que são utilizados através da via oral. Qual é a substância que nós devemos utilizar para auxiliar nessa ingestão desses, um exemplo, comprimidos, drágeas. Humberto já respondeu, né? Então, sempre indicar aos pacientes que utilizem os medicamentos com água. Por quê? Exatamente para não haver alteração no efeito do medicamento. Justamente para não ocorrer uma interação entre medicamento e alimento. Tem gente que gosta de tomar medicamentos com leite, né? Nós sabemos que o leite não é muito adequado porque ele apresenta muitos cálcios, né, em sua composição. A composição do leite tem muito cálcio e o cálcio ele interage com muitos medicamentos, né? Mas quando o médico pedir para tomar com leite, é justamente para o leite. É uma substância ácida ou básica? Básica, né? Básica. Então, tem gente que usa quando está fazendo uso de medicamentos, né, para antiácidos, para alcalinizar o meio, né? Mas, no geral, deve-se orientar o paciente a sempre fazer o uso, né, de comprimidos, de cápsulas com água. Evitar tomar com leite, evitar tomar com sucos. Oi. Eu ia perguntar com suco, se não podia. Evitar também, né? Porque geralmente. Professora, é como se você tomasse com a água e a eficácia do remédio fosse 100% garantida. 100% garantida. Isso. Entendi. Uhum. E se você utiliza ele com leite ou suco, exemplo, suco de laranja, suco de limão, vai ter acidez. Então, pode agir com algumas drogas que também são ácidas, né? Ou então com drogas básicas. E começa a absorção, né, daquele fármaco antes do local desejado. Então, o adequado, no geral, vocês como farmacêuticos, hoje, sempre que orientarem um paciente a fazer uso de medicamentos, vocês vão orientar ele a tomar com água, tá certo? Evitar o uso de leite, evitar o uso de sucos, tá bom? Então, existem fármacos também, hoje, né, que nós sabemos, quando a pessoa já faz uso de muitos medicamentos de uma única só vez, né, ou por um período prolongado ou por tempo indeterminado, eles também fazem uso de antiácidos, né, justamente para alcalinizar o pH do estômago, evitando, assim, gastrite, né, aquele queima que a gente sente ao fazer uso de alguns medicamentos. Então, lembrar, por que não leite? Porque o leite, ele possui muito cálcio e pode começar uma interação do medicamento já ali, no momento da absorção do mesmo. Professora, mas o leite tem a capacidade de contar efeito de alguma medicação? Sim. Ele acelera o processo de absorção de alguns fármacos. Porque já teve médico de dizer para mim que isso é mito, e já teve médico de dizer para eu não tomar certo medicamento com leite, porque cortava o efeito. Não é mito, não, é verdade, né? Eu estou dizendo a vocês até o componente, né, que ajuda nessa interação, então não é mito, é verdade. De modo geral, o ideal é utilizar fazer a administração com água. Mas aí alguns médicos pedem para tomar com leite, principalmente esses antiácidos, né? Que é já para você não tomar
o medicamento, como lá no estômago o pH já é ácido, e você vai estar ingerindo uma substância ácida também, vai aumentar o pH gástrico, né? Então, a pessoa pode vir a sentir desconforto, dor, né? Mas o ideal, sim, é tomar com água, tá bom? Tá certo. Existe interação de medicamento com bebida alcoólica, né? Nós sabemos, como eu já adiantei para vocês, o álcool, principalmente com pessoas que fazem uso de ansiolíticos, né? Antidepressivos, não pode de maneira nenhuma, porque ela pode vir a apresentar alucinações, né? Ela pode vir a apresentar ataques epilépticos. Nenhuma medicação ela é indicada que se faça uso com bebidas alcoólicas, mas principalmente nesse caso de ansiolíticos, antidepressivos, antihipnóticos, né? Nós sabemos que existem diversas classes, né, de drogas, de fármacos. Eu estou citando algumas para vocês. Ansiolíticos, aqueles utilizados para ajudar pessoas que têm problema e dificuldade em dormir, tá certo? Antidepressivos, pessoas portadoras de depressão. Não? Então, os medicamentos eles são divididos em diversas classes e eu também vou aos poucos apresentando as principais para vocês, tá certo? Os barbitúricos são uma classe de medicamentos, tá bom? Então, vocês vão se familiarizando com esses termos e aprendendo, né? Que dentro de uma classe nós vamos ter diversos medicamentos. Então, os barbitúricos, nós vamos ter lá o fenobarbital, tá certo? Então, dentro dessas classes existem diversos medicamentos. Oi, Humberto. Eu queria só, assim, com esse mecanismo de ação aí, no caso que eu tomo um anticoagulante, se eu fizer uma ingestão de bebida alcoólica, uma aproximação de 1 hora, 2 horas, de um medicamento... Eita, olha, quer saber aí, a hora que pode beber? Eu não aguento não, viu? eu tomo o quê? Eu tomo a varfarina quando 1 hora, 2 horas depois, eu tomo uma cervejinha. Qual é o problema? Não, é assim. O problema que pode acontecer, diminuir um pouquinho o efeito. Como você já toma nesse espaço de tempo, já tem dado, né, um tempo de meia-vida aí para o fármaco produzir, né, o efeito no seu organismo. O que é que o álcool pode fazer? Diminuir um pouquinho. Mas como é um medicamento que você faz uso constante, ele não vai lhe fazer nenhum mal. Agora, pessoas que utilizam em caso de depressão, pessoas que têm transtorno de bipolaridade, né? Já tem mais gente querendo saber aqui, principalmente para drogas desse tipo, tá certo? Em todos os casos, o que é que a droga pode fazer? Reduzir um pouco do efeito daquele medicamento, tá bom? Agora, tem casos que o que é que o álcool vai fazer? Vai potencializar o efeito e fazer com que a pessoa venha apresentar, a pessoa pode vir a desmaiar, né? Pessoas que fazem uso de medicamentos taxa preta, não pode de maneira alguma, né? Ela pode vir a ter alucinações, tá certo? Então, mais alguma pergunta? Professora, e a pessoa que toma remédio sem água, sem nada? Não tem problema, né? Assim, não é adequado, porque eu já presenciei. Tem pessoas que produzem uma quantidade de saliva muito grande, né? E não tem dificuldade para essa questão de ingerir medicamentos. Mas não é adequado, porque eu já presenciei um caso de uma pessoa que desenvolveu uma úlcera porque foi tomar um medicamento e ele ficou enganchado na garganta mesmo. Então, é uma das hipóteses que pode vir, né, a acontecer. Você acredita que conseguiu deglutir o medicamento, mas não. Ele ficou ali e a pessoa veio a desenvolver úlcera, teve que fazer endoscopia, apresentou lesão e tudo, por conta da ingestão de um medicamento. Ah, sim. Mas não tem problema algum, não interfere em nada na absorção, tá certo? Não muda nada. Já tem pessoas que têm dificuldade e querem, como nós já falamos, né, triturar o medicamento, dividir o medicamento, nós sabemos que isso não é adequado. Só aqueles que são indicados, que já vem lá mostrando que pode ser feito a divisão, tá certo? Pode triturar, pode fracionar o medicamento. Professor. Oi, Humberto. Nós sabemos que uma certa população do Brasil, ela tem problema de refluxo. Consequentemente, tem problema de deglutição, que a senhora acabou de falar. Infelizmente, causa algum problema, alguma inflamação devido a esse refluxo
contínuo que a gente tem, principalmente o cardiopata, porque a gente sofre muito com refluxo. É indicado que pessoas que têm, né, essas patologias geralmente façam utilização. Por isso que existem diversas formas farmacêuticas. Procura ver se não existe aquele medicamento injetável, né? Então, por isso que a indústria farmacêutica trabalha tanto e busca tanto, tentando pensar principalmente no paciente. Claro que é no lucro também, né, que é o principal objetivo, mas visando também atender às necessidades do paciente. A doutora pediu para mim usar um pantoprazol de 40, até porque o omeprazol hoje não se faz uso mais não constante. Uhum. Ela pediu para mim tomar o pantoprazol e melhorar a alimentação e ter tranquilidade e paciência pela mastigação, entendeu? Uhum, é porque nós sabemos que hoje, né, a nossa mente é quem comanda o nosso corpo inteiro. Então, se eu coloco na cabeça, eu já sou portador de uma deficiência e que eu não consigo, que não desce, isso não vai me ajudar. Então, eu tenho que procurar, né, tratamento, procurar justamente isso. Maneiras alternativas que venham a me ajudar, né? Agora, não existe nada, assim, como você perguntou, específico, se pode vir a desenvolver, não existe nada certo e comprovado que se a pessoa, né, tem refluxo, ela vai vir desenvolver isso. Não, isso depende muito e é relativo. Tem pessoas que têm refluxo e não tem tanta dificuldade, né? Na questão de deglutição, de ingestão de medicamentos. Mas na grande maioria tem. Existem também interação, como eu já falei para vocês, entre medicamentos e exames laboratoriais, né? Existem resultados de exames laboratoriais que dão alterados por conta de uso de algum medicamento. Medicamentos e plantas, um exemplo, né? A malva. Tem pessoas que têm costume, né, de tomar o chá da malva, de mascar a malva. A gente vai ver que ela utilizada em excesso, ela pode vir a interagir com alguns medicamentos, né? E existe também interação entre o medicamento e a condição de saúde do paciente. Então, por isso que é necessário analisar toda a história do paciente, todas as condições clínicas que ele se encontra, para poder fazer a indicação ou não de um medicamento. Por isso que eu não posso dizer a uma pessoa, fulano, eu tomei esse medicamento, toma também que ele vai dar certo em você. Não, o medicamento também ele é algo que deve ser feito após uma análise clínica, uma avaliação também do estado do paciente e dos medicamentos que a pessoa faz uso. As interações medicamentosas podem ocorrer entre medicamentos sintéticos, né, que são os produzidos, fitoterápicos, chás e ervas medicinais. Então, não é obrigado a acontecer só entre medicamento e medicamento, né? Existem esses diversos tipos que eu já citei para vocês. Voltando aqui só um pouquinho aqui no exame, os exames laboratoriais, porque quando nós vamos fazer o TAP, eu vou fazer o TAP, para ver como é que está a coagulação sanguínea, e a menina lá, a atendente, ela pergunta quais são os medicamentos que você usa. Faz uso. Aí eu digo todos. Aí, como é que é esse mecanismo? Esse mecanismo para saber se está havendo alguma alteração ou... Ela pede todos os medicamentos que você usa, porque pode ser que, por conta do uso de algum desses medicamentos, um dos outros medicamentos possa não estar surtindo efeito. Muito bem. Certo? Então, o ideal é, sempre que a gente, no seu caso, Humberto, que você utiliza mais de um medicamento por dia, vai passar em algum médico, em algum especialista, apresenta a ele todos os medicamentos que você faz uso, né? Porque ali ele pode identificar se existe ou não condições ali de interações medicamento-medicamento. E o que nós devemos fazer quanto à nossa parte? Não ingerir medicamentos com alimento, né? Existem alguns casos, só naqueles que o médico diz, toma esse aqui na hora do almoço, esse aqui na hora do jantar. Mas tirando isso, não ingerir os medicamentos com alimentos. Não ingerir medicamentos quando for beber, né? Um exemplo, estou tomando uma medicação, tem pessoas que estão tomando antibiótico, vou beber. Vai sim cortar o efeito, então não adianta nem tomar o medicamento naquele dia. Ó, já tem mais gente aí utilizando. No caso das mulheres, tem que ter cuidado também, viu, com a questão do uso de anticoncepcional. Existe aí um antibiótico, né, que é a rifampicina, que você utilizando, ele inibe quase que 99% do efeito dos anticoncepcionais. Então, tem que ter cuidado também. Mulheres que são
portadoras de HIV, né? Tem que ter cuidado com os fármacos antirretrovirais também na utilização de anticoncepcionais, tá certo? Se é portadora de HIV e faz uso de anticoncepcional, tem que, no momento da relação sexual, optar por outra medida, né, de contraceptiva. Por quê? Porque os fármacos antirretrovirais, eles cortam o efeito dos anticoncepcionais, tá certo? Então, pode vir a mulher ter uma gravidez indesejada. E os antibióticos também. Então, se estiver fazendo uso de antibiótico e utiliza anticoncepcional, consulta o prescritor ou olha lá na internet se pode ocorrer alguma interação daquele anticoncepcional com o antibiótico. Existem relatos de mulheres que engravidaram assim. Mas nem todos, né, professora? Porque tem Não. gente que fala que são todos. Todo antibiótico Não. corta o efeito de anticoncepcional. Não são todos, mas geralmente o indicado é, um exemplo, está fazendo um tratamento com antibiótico e utiliza anticoncepcional, pesquise lá. Se ele não reduz o efeito do anticoncepcional, pode praticar a relação sexual normalmente. Agora, se tem risco, durante o período que está utilizando o antibiótico, utiliza outro método contraceptivo durante o tratamento, tá certo? Então, fiquem ligadas para evitar aí uma gravidez indesejada. Então, cabe a nós essa questão de, quando for ingerir medicamentos, ser com água, não ingerir juntamente com alimentos, essa questão de antibióticos, pesquisar e saber se aquele antibiótico que está sendo utilizado, ele pode cortar o efeito dos anticoncepcionais ou não. Já citei, né, tem pessoas que são portadoras de AIDS, então a grande maioria dos anticoncepcionais não fazem efeito, né, porque os fármacos antirretrovirais, eles têm um potencial muito forte e eles anulam o efeito dos antibióticos, né, como eu já falei para vocês, tem fármacos que anulam, tem fármacos que potencializam, tem fármacos que retardam, tem fármacos que vão competir pelo mesmo local de ação, tá certo? Então, tudo isso a gente aprende. Puf, Silmara, eu vou pagar farmacologia, vou terminar. Não, que eu não sei todos os mecanismos de ação. Tem hora que eu esqueci, eu preciso ir lá e voltar e olhar de novo, porque quem é que vai lembrar? Existem vários receptores alfa, beta, gama, né? Tem lá a enzima produzida pelo fígado, citocromo P450. A gente consegue lembrar de tudo isso? Nosso corpo produz inúmeras enzimas, cada fármaco vai ter um mecanismo de ação. Geralmente tem aquelas classes. Os anticoncepcionais, geralmente todos atuam da mesma maneira, mas tem algumas modificações. Cada um vai ter seu mecanismo de ação diferente. Por isso que existem. Esse anticoncepcional é mais forte, esse é mais fraco. Por quê? Depende da quantidade de hormônios que tem ali. Tá Vamos certo? lá? Bora. O anticoncepcional trimestral, a rifamicina, que hoje é o nome de marca é Rifalvin, tem algum problema e alteração? Eu acho que é muito hormônio esse trimestral, esse anticoncepcional trimestral. Anticoncepcional trimestral. O que é que eu estou introduzindo ali no meu organismo? A quantidade de hormônio que vai dar para 3 meses. Exato. Por isso que aquela pílula do dia seguinte, por que é que não é recomendado a mulher tomar, né, constantemente? Tem que tomar uma vez na vida uma necessidade extrema. Porque uma pílulazinha daquela, ela tem a quantidade de hormônio referente a uma cartela de anticoncepcional. É como se ela fosse uma bomba de hormônios, né? Ela é uma bomba de hormônio. Ela tem a quantidade de hormônios que você deveria ingerir durante o mês inteiro. Você vai Professora, ingerir no organismo uma única vez. Ela é tão forte que a mulher, com os dias, o ciclo menstrual desce. professora, e essa pílula do dia seguinte, ela é como dizem, que cada vez que você toma, ela vai diminuindo a capacidade dela? Não. Por que é que pode ocorrer? Assim, não é indicado que a mulher tome, como eu já disse a vocês, né? Porque ela bagunça a questão do ciclo menstrual da mulher completamente. Se você tomar 3 pílulas durante um mês, é para você menstruar 3 vezes. Né? Então, o que é que pode acontecer? A mulher engravidar, né? Porque está tendo uma grande oscilação na sua questão de ovulação, né? Na questão da menstruação, no período fértil. Então, é por isso que pode ser que acabe a mulher se perdendo aí, engravidando por conta disso. Professora, mas eu já ouvi falar que quando você toma demais a pílula do dia seguinte, ela pode fazer com que você não tenha mais filhos. Eu não sei onde foi que eu li isso aí, velho.
Eu já ouvi também, só não sei afirmar 100% se é verdade ou não. Causar esterilidade, né? Esterilidade. Essa Mas, pílula do, essa pílula do dia seguinte, ela foi fabricada para uma possível é, gravidez desejada. Só que tem gente, tem vários jovens que estão fazendo uso contínuo, até de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, que é um absurdo. Eu atendi muitos por lá. aí ela pode vir a trazer uma, dependendo da quantidade de uso, eu acredito que pode. Por quê? Porque como é que uma mulher vai menstruar, um exemplo, se ela tomar 4 caixas, menstruar 4 vezes no mês. Então, ela está bagunçando a sua questão hormonal também, o seu ciclo de fertilidade completamente, né, instabilizado, ele vai ficar. Professora, agora deixa eu perguntar uma coisa. Também existe, eu tava Olha, eu não sou sexóloga, viu? Cuidado nas perguntas. Não, eu sei, não vou perguntar disso, não. É sobre que você estava falando. Ei, Gabriel. Ei, Gabriel, não venha dizer assim, não. Oi. Minha amiga queria saber isso, isso e isso. Sendo você não, viu, Keila? É, não, professora, eu ia dizer que eu li, eu não sei aonde foi, que também essas plantas medicinais, não tem? Tem gente que toma chá para poder esses negócios descer. Tem. E parece que funciona mesmo, viu? Porque a pessoa lendo contrai o útero da mulher, não sei o quê. É porque a gente sabe que antigamente não existiam as drogas sintéticas, né? O que são drogas sintéticas? Eu até falei agora no slide anterior e ia perguntar a vocês. O que são drogas sintéticas? Fármacos sintéticos. Feitos em laboratório. Pronto, não são encontrados na natureza e são produzidos em laboratórios. Antigamente não existiam os fármacos sintéticos, então as pessoas testavam as plantas do mato, né? Então eram as plantas que eram utilizadas e elas eram quem era utilizada para tratamento, para prevenção, para isso, para aquilo. Então, os homens descobriram muitas, né, utilidades e serventias dessas plantas. Então, antigamente utilizavam. Por que é que hoje não utilizam assim no grosso? Porque existem partes das plantas que são tóxicas. Então, pode trazer benefícios, mas algumas coisas traziam efeitos colaterais. Então, por isso que hoje isola lá e tem os fitoterápicos prontos, né, nas farmácias, que são as partes adequadas das plantas. Tudo isso foi por conta de muito estudo. Eu acredito completamente que as plantas, que as ervas, que os chás fazem efeito, porque antigamente não existia nenhuma droga sintética. E as pessoas se curavam e se tratavam com o que tinham, né? Farmacêuticos de hoje são os antigos botânicos, professora? Sim. Era chamado antigamente de boticários, né? Os boticários foram os primeiros boticário, eu atrapalhei. Não é botânico, é boticário. boticário. Os boticários, né? Por quê? Porque a farmácia, primeiramente, ela era a botica, né? Então, por isso que eram os boticários. Não era farmacêutico, não, no início, não. Depois é que surgiu essa nomenclatura para mim e para vocês, né? Futuros farmacêuticos, se Deus quiser. Então, esse nome boticários era por conta das boticas, né? Que não existiam farmácias. As farmácias eram chamadas de boticas. Por isso que tinham os boticários, que era quem ficava lá, os balconistas, né? Que hoje somos nós, os farmacêuticos. Então, a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês era justamente essa, né? O que são medicamentos sintéticos, mas Larissa já respondeu, que são aqueles produzidos em laboratórios, né? Que podem ser um só princípio ativo ou mistura de princípios ativos através de processos químicos, né? Então, os principais componentes ativos ali não são encontrados na natureza. Pode ser que tenha utilização de um ou de outro princípio ativo que é encontrado na natureza, mas na sua grande maioria, né, os componentes utilizados não são encontrados na natureza, eles são produzidos nos laboratórios. Possíveis efeitos, né? As interações medicamentosas podem aumentar o efeito do medicamento, diminuir o efeito e apresentar também reações adversas. O que são reações adversas? Ações que não são esperadas, né? Do medicamento. E efeito colateral? São os efeitos que já são esperados pelo medicamento, algum efeito. Isso. A grande parte dessas interações, elas acontecem com quem? Com os pacientes polimedicados. O que são esses pacientes polimedicados, né? São aqueles pacientes que tomam mais de 3 medicamentos por dia. Então, um exemplo aí,
nós temos Humberto, né? Então, tem uma grande facilidade de ocorrer uma interação medicamentosa. Por isso, importante saber os medicamentos que utiliza, saber se pode algum deles sofrer interação com outro, tá certo? Porque as interações acontecem, em sua maioria, nos pacientes que são polimedicados. Antigamente, esses pacientes eram os idosos, mas hoje não. Nós vemos aí casos de crianças que são pacientes polimedicados, né? Então, a segurança do paciente é entendida. Por que estamos falando sobre esse tema, né? Porque nós temos que garantir a segurança dos nossos pacientes, né? E tem sido considerado um atributo prioritário de qualidade dos sistemas de saúde em todo o mundo. Então, por isso a importância de estudar interações medicamentosas, né? As novas formulações farmacêuticas, as novas formas farmacêuticas. Essas formas são criadas justamente com isso, para isso, visando, né, atender às especificidades de cada paciente. Então, quais são os efeitos das interações medicamentosas? Como eu já falei para vocês, as interações, elas podem trazer efeitos benéficos, né, para a saúde do paciente, mas também efeitos prejudiciais. Quando os efeitos são benéficos, geralmente são desejados pelo médico, né? Então, esses efeitos já estão lá, descritos na bula, né, para auxiliar no tratamento farmacológico. Entretanto, quando são prejudiciais, pode colocar a saúde do paciente em risco. Pode um paciente ir a óbito por conta de uma interação medicamentosa? Pode, principalmente se ele for alérgico. Sim, principalmente se ele for alérgico, ou então se ele faz uso de algum medicamento controlado e aquele fármaco que ele está usando inibe o efeito do medicamento controlado, né, que ele toma. Então, ele pode vir, sim. Pacientes cardiopatas, né, que utilizam medicamentos para ajudar no controle dos batimentos cardíacos, da frequência cardíaca, tem que ter cuidado para não fazer uso de medicamentos que venham a acelerar, né, promover taquicardia ou bradicardia, né. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Professora, você tem algum site? Por onde é que você olha o efeito dos medicamentos? Porque diz que a gente não pode só jogar na internet tem de tudo, né? Tem. Quais são os sites confiáveis? Eu vou mostrar aqui um site para vocês, que você coloca lá os medicamentos que a pessoa faz uso e eles jogam uma relação dos possíveis efeitos, né? Que é o... Não, não, meu Deus, do site agora... Deixa eu olhar aqui, que fugiu o nome. Não sei o quê. Tem um que o nome é drugs.com. Tem um que é bem, bem confiável, que eu até coloquei aqui para mostrar para vocês. Tem um portal, né, Saúde em Evidência, que você busca lá. Como é, meu Deus, o nome? Não tá aqui não, nesse... Não sei se é, não sei o quê. Vou lembrar aqui o nome, viu? Deixa eu olhar, que eu tava até olhando o site que era para mostrar para vocês. Deixa eu lembrar aqui o nome, viu? Não tem problema não, se a senhora quiser continuar a aula e depois dizer... Eu vou só, no final da aula, eu boto só o nome para vocês, mas tem mais de um site. Tem um site, esse que eu vou mandar para vocês, que vocês colocam lá nele e ele vai aparecer, ele vai mostrar, né, as possíveis interações que venham e dizer se aquele fármaco é indicado, utilizar com aquele outro ou não. Então, vai ajudar a gente a ver os riscos e benefícios. Ele apresenta os riscos e benefícios daquele uso daquela medicação, para nos ajudar, né, se aquele fármaco vai ser um fármaco de escolha ou não para aquela terapia. Eu vou mandar no final da aula para vocês. Se eu esquecer, me lembre, viu? Perguntando, professora, qual é o site? E aí eu olho aqui e mando para vocês. É porque tem vários, só que esse é fácil de você utilizar e de você fazer buscas. Aí eu gosto de olhar por ele. Deixa eu voltar aqui para onde nós estamos. Então, lembre-se sempre, existem os benefícios, né, dessas associações e os malefícios. Os principais efeitos das interações são intoxicações medicamentosas, né? Nós temos que ter cuidado com as questões das doses, anulação do efeito terapêutico, né? Um medicamento ele pode anular o efeito do outro, não tratamento da doença ou dos seus sintomas. Por quê? Porque ocorrendo
né, essa competição pelo mecanismo de ação, pelo ciclo de ação. Nós não vamos estar tratando aquela doença por conta que o paciente pode estar utilizando, né, o medicamento, mas por estar utilizando outro medicamento que impeça que o seu efeito aconteça, então, não vai estar tratando a doença, né? Aumentar o surgimento de reações adversas. E esses efeitos, eles têm impacto variado na saúde do paciente, que pode ser leve, moderado ou grave, dependendo de cada situação, dependendo da quantidade do medicamento que é utilizado, dependendo da forma como você utiliza, porque tem pessoas que estão fazendo uso de medicamento e usa de toda maneira, em todo horário, então nós sabemos que essa questão da hora é muito importante, né? Se é para tomar de 8 em 8 horas, é para tomar de 8 em 8 horas. Em caso de esquecer, é que você vai tomar em um horário diferente, né? Ou, se não, o indicado é isso, tomar naquele horário correto, porque quem me responde? Pelo que nós já vimos até agora. Cada efeito do remédio, né? Se você não toma as doses certas, a medicação não vai funcionar direito. Por conta do tempo de meia vida. Lembram? Lembrem-se que é por conta disso, né? Passou aquele tempo, a quantidade do fármaco ela já vai ter sido reduzida no nosso organismo. Então, se é de 8 em 8 horas, é porque 8 horas após nós não teremos mais um medicamento na nossa corrente. Professora, desculpa aí o atraso, eu estava assistindo a aula da Riela. E é no mesmo horário, é? Hoje. É, né? Porque ela Não, professora. É porque ela postou um vídeo. É para amanhã. Professora, deixa eu te perguntar outra coisa. Já aconteceu assim de você ou algum conhecido seu tomar um medicamento que o médico passou de uma forma totalmente diferente do que está prescrito na bula? Já. Principalmente alguns médicos mais antigos, né? Que nós sabemos que existem médicos que nem sabem que existe interação medicamentosa, que um medicamento pode interagir com o outro, mas infelizmente são eles que são responsáveis pelas prescrições, né? Então, alguns ainda prescrevem o medicamento daquele jeito que aprenderam quando estudaram, né? E nós sabemos que pode mudar. O medicamento ele pode estar hoje no mercado, amanhã ele pode não estar mais. Não é verdade? Aí, no caso nosso, como farmacêutico, a gente tem que intervir. Como é que pode acontecer nossa intervenção? Mostrar o erro e pedir que ele procure, né? Se não for questão de troca, a gente pode orientar para fazer, né, o uso correto. Se for do mesmo medicamento, pode sim fazer a orientação. Agora, se for questão de miligramas, não, aí tem que voltar ao prescritor. Mas se for questão da maneira que o paciente está tomando o medicamento ser errada, nós estando seguros que realmente não é daquela maneira, nós podemos sim fazer a intervenção. É para isso que serve a assistência farmacêutica, a atenção farmacêutica. Eu vou dizer uma coisa, dificilmente a gente faz uma consulta no médico que o médico pergunta qual medicamento que você já está tomando para saber se tem alguma interferência. Eu, como já sei, eu já vou logo dizendo, eu tomo isso e aquilo, para saber se não tem alguma coisa que um medicamento pode interferir com o outro. Verdade. E a gente sabe que isso hoje, nós como farmacêuticos, vocês têm que ter e saber essa importância, né? Porque, imagine, você compra um medicamento, usa um medicamento e está tomando outro medicamento que impeça o efeito daquele. Ou vice-versa, né? Então, nem vai estar tratando uma doença, ou você pode adquirir um novo problema de saúde, né? Então, é muito importante, sim, né? Essa questão da associação de medicamentos, de dizer ao prescritor quais são as medicações que você faz uso, né? Porque isso ajuda na questão do nosso tratamento. Já falei os exemplos de interações, aqui está repetindo. Então, bora lá. Um exemplo comum de interação entre dois medicamentos é uma ocorrida entre antiácidos e anti-inflamatórios, tá certo? O que é que pode acontecer? Os antiácidos, eles podem diminuir a absorção dos anti-inflamatórios, reduzindo o seu efeito terapêutico. Quando for iniciar um tratamento com anti-inflamatórios, informe ao médico todos os medicamentos que utilizam, inclusive os antiácidos. Principais anti-inflamatórios utilizados são quais? Bora, exemplos de anti-inflamatórios. Diclofenaco. Nimesulida. Ibuprofeno, diclofenaco, né? Então,
ter que ter cuidado quando está utilizando esses anti-inflamatórios e utilizando antiácidos, porque os antiácidos podem inibir os efeitos dos anti-inflamatórios. Por que é importante saber? Porque geralmente os anti-inflamatórios são drogas de primeira escolha. O que são essas drogas de primeira escolha? Toma elas antes de tomar um antibiótico? Isso, é a primeira droga que a gente recorre, né? Quando está sentindo alguma coisa, geralmente é um anti-inflamatório. Então, tem que ter cuidado. Primeiro, não, professor. Não, é primeiro um analgésico, mas assim, em caso de dor, né? Que você tem consciência que sabe que não pode tomar primeiramente um antibiótico, depois você recorre a um anti-inflamatório. É uma das drogas também de primeira escolha. Então, tem que ter cuidado se você utiliza antiácido, porque o antiácido ele pode inibir o efeito dos anti-inflamatórios. Tem pessoas que fazem uso de antiácidos diariamente, né? Os principais antiácidos, quais são? Estomazil. O quê? O que mais? Eu ia dizer omeprazol, mas não é não, né? Omeprazol? Omeprazol é o quê? Qual é a classe do omeprazol? Que se agora... Bora, pesquisem. Não é um Antiácido, né, professora? O omeprazol? É ou não? Eu tô perguntando. É, sim. É antiácido. Eles não são utilizados. Eu Lembra estou que eu falei? confirmando, professora. Ah, eu pensei que tava perguntando. É, Gabriel. Omeprazol, pantoprazol são antiácidos. O que são fármacos antiácidos? Bora, Gabriel. Você sabe. O que são o que, professora? Fármacos antiácidos. São inibidores, professora, da glucosa ali. Como é? São o quê? Antiácido, né, para diminuir a acidez do estômago. A senhora quer mais coisa do que isso? Gabriel disse que era o quê? Que eu não entendi. Eu falei, são inibidores, professora. É justamente para ajudar o quê? Ó? Antiácidos, para ajudar a alcalinizar o meio, que já está bastante ácido. Entendeu? Geralmente esses fármacos são utilizados para quando você vai fazer ingestão de outros fármacos, né? Ou de algum alimento. Quando a gente sabe que tem gastrite, vai comer tapioca, vai comer cuscuz, então geralmente a gente quer tomar o quê? Um omeprazol, pantoprazol, para alcalinizar o meio. É isso? Então, é para isso, para ajudar a manter o pH mais alcalino daquele órgão. Ah, Tá Professora. outra coisa. Oi. Depois eu pergunto. Não, eu só queria saber se o lanzoprazol também entra nessa mesma classe. Entra. Entra também. É um exemplo também de antiácido. Então, ó, são as classes dos fármacos antiácidos. Aí nós vamos ter classe de Todos os óis. Todos os óis. barbitúricos. Quase todos, né? Barbitúricos. Aí nós vamos ter fenobarbital, né? Antibiótico, aí nós vamos ter amoxicilina, cefalexina, entendeu? Então, existem diversas classes, aí nós vamos vendo cada uma dessas e vamos se familiarizando. Oi. Assim, porque a gente contar com acidez no estômago, muito, a gente sente aquela azia, né? Aquela queimação. Uhum. Aí tem gente que fala que a gente pode dar uma lambida no limão. Isso dá certo? Não. Por quê? Ó, nós já estamos... O órgão, por que dá azia? Porque lá Melhor, melhor. Mas é Pelo pura... menos melhor. Mas é puro mito. Por quê, pessoal? O limão é ácido, né? Como é que eu estou lá com o pH do meu estômago altíssimo e vou colocar mais coisa ácida? Né? Então, o ideal Mas o é... limão, quando chega por exemplo, a limonada, quando chega no estômago, ela não vira base? Mas não só é assim, não. Chegou e pei, puf, não. Para que ela... Eu sei que não é assim Para também. que ela chegue e fique básica, ela vai passar por diversos processos de absorção, de transformação, né? Então, por isso que o ideal é que você utilize um antiácido para tentar ajudar a diminuir o pH daquele órgão. É melhor tomar um copo de leite. Leite? Por quê, professora? Porque o leite é básico.
O cálcio que tem no leite é básico, então ajuda a controlar o pH. Mas eu não indico nada de alimentação, porque os alimentos, eles passam por diversas etapas de metabolização até chegar no órgão. Então, é algo mais lento. É diferente do medicamento, que ele passa por todos os locais, não sofre nenhuma ação e vai agir especificamente naquele local. Lembram que eu disse a vocês? Por isso que é importante não triturar, não reduzir, né? Porque na medida que a gente faz isso, o medicamento ele pode ser absorvido antes do sítio de ação que ele foi produzido para isso. É igual aos alimentos, né? Os alimentos eles vão passar por diversas etapas até chegarem naquele órgão. Um exemplo comum, já falei, né? A interação entre antiácidos e anti-inflamatórios. Os medicamentos antiácidos, eles podem diminuir a absorção dos anti-inflamatórios, reduzindo o seu efeito terapêutico. Então, o indicado é, quando for iniciar o tratamento com anti-inflamatórios, ter cuidado com a questão aí dos antiácidos. Aí tem uma tabelazinha para vocês, né, mostrando vários exemplos de antiácidos, né, que grande parte deles são constituídas por interações de vários princípios ativos, né? Então, o leite e os alimentos que têm leite, né, podem reduzir. Oi. Era para estar aparecendo o slide? Era, mas não está indo. Aí por isso que eu enviei para vocês. Ah, certo. Eu enviei para vocês, viu? Nós estamos agora no slide 16. Não está indo de jeito nenhum. Aí, para eu não ter que reiniciar o computador, sair daqui, parar tudo, para a gente perder aí mais 20 minutos, aí eu tive que continuar. Na nossa última aula, a gente conseguiu, não foi? Mostrar os slides normalmente, né? Eu não sei por que é que hoje não está indo. Então, quando for utilizar, né, o leite com alimentos lácteos produzidos com leite, quando for utilizar, fazer uso de leite e esses alimentos lácteos, que também são produzidos com leite, ter cuidado, né, com a questão das tetraciclinas. Tetraciclinas são um exemplo de quê? Antibióticos. Antibióticos. Então, é comprovada cientificamente a interação de tetraciclinas com o leite, tá certo? Então, o que é indicado? Fazer a ingestão desses alimentos 1 hora depois ou 2 antes da administração das tetraciclinas. Não é porque eu estou tomando aquele medicamento, pronto, aí eu não vou mais poder tomar leite, nem nenhuma comida que tem leite. Não, eu não vou poder fazer o uso juntamente com o alimento, tá certo? Então, exemplos de medicamentos que podem interagir com o leite e seus derivados. Tetraciclina, doxiciclina, minoxiclina, tá certo? Não é que você não vai poder mais fazer o uso do leite e de alimentos que têm leite. Você não vai poder utilizar juntamente com o alimento. Tem que dar um espaço aí de pelo menos 1 hora. Ou antes, Professor, ou preferencialmente após a absorção. Oi. é assim, eu queria perguntar, por exemplo, você estava falando sobre o leite, né, e deu o exemplo da tetraciclina. Tetraciclina, certo. O leite vai intensificar o efeito da tetraciclina ou vai diminuir o efeito? Diminuir. Ele pode chegar até a cortar. Ele vai interagir, impedir. Interagir de maneira negativa, reduzindo, cancelando o efeito. Não é potencializando. Ok. Geralmente os alimentos eles vão interagir impedindo o efeito, não intensificando. O que pode intensificar, geralmente, são outras drogas. Tá certo? A grande maioria dos alimentos, eles inibem o efeito daquele medicamento. Eles não potencializam, tá bom? Ok, obrigado. As bebidas alcoólicas, o que é que pode acontecer? Pode aumentar a toxicidade hepática, né? A toxicidade do fígado. Com relação a pessoas quando fazem uso de paracetamol, né? O paracetamol é uma droga hepatotóxica. E fazem uso de bebidas alcoólicas, né? Não é indicado. Se estiver fazendo tratamento com paracetamol, também não pode utilizar bebidas alcoólicas. Por quê? Porque é uma droga extremamente hepatotóxica. Sabemos que o fígado é um órgão, né, de extrema regeneração, né? Mas não pode ser utilizado medicamentos que já são hepatotóxicos com bebidas alcoólicas, porque elas vão agir também diretamente no fígado, né? Então, existem outros medicamentos que não devem ser utilizados
juntamente com bebidas alcoólicas? Sim, já citei exemplos para vocês. Quais são? Quem sabe me dizer aí? Classes de Como é, medicamentos. professora? Repete aí a pergunta. Exemplos de alguns medicamentos que não podem ser utilizados com bebidas alcoólicas. Antidepressivos, ansiolíticos. Nenhum. Antidepressivos, mas principalmente, né? Nós sabemos, às vezes a gente tá tomando um analgésico, um anti-inflamatório e bebe, né? E não vai ter nenhum efeito. O que é que vai acontecer? Apenas ele vai cortar o efeito do medicamento. Mas existem casos que eles podem potencializar o efeito daquele medicamento e fazer com que a pessoa venha apresentar outros efeitos, né? Indesejáveis. Que são Alucinógenos. alucinações, né? Taquicardia, efeitos epilépticos, tá bom? Então, já falaram aí quais foram as classes que nós citamos? Já os ansiolíticos, os antidepressivos. Ansiolítico, antidepressivo, né? Medicamento de taxa preta, de maneira nenhuma. E especial, os analgésicos. Analgésicos, né? A gente viu aí que o paracetamol também não deve ser utilizado, né? Juntamente com bebidas alcoólicas, pelo fato da hepatotoxicidade, né? Então, se a gente for parar para analisar, nenhum medicamento realmente deve ser consumido juntamente com bebidas alcoólicas. Quantas horas depois de beber eu posso tomar um remédio? Quem já não fez essa pergunta? Eu acho que é após 24 horas, né? Ou não? Tô O errada. que é que vocês acham? Depende da quantidade que você bebeu também, não? Depende da Um dia eu quantidade. pesquisei e tinha lá 24 horas que você pode Depende ingerir da bebida quantidade. alcoólica. E depende de como você está e de que droga você vai utilizar. Por que 24 horas? Porque o ideal é que em 24 horas aquela droga ela já tenha reduzido. Porque todo mundo geralmente toma um comprimido, né, pelo menos uma vez ao dia, né, assim? Então, por isso que na grande maioria das vezes é de 24 horas após a ingestão de bebidas alcoólicas. Mas aí depende também de como você consumiu a bebida, né? Não é pessoa que entrou em coma alcoólico, não. Que nós sabemos que nos carnavais é o pau que tem, né? O tempo indicado para beber após tomar um remédio, ele vai depender das substâncias do medicamento e do motivo da ingestão. Então, é isso que eu disse para vocês, né? O álcool, o que é que ele pode fazer também? Aumentar a eliminação do medicamento pelo corpo, diminuindo o efeito do mesmo, podendo ocorrer uma sobrecarga no fígado, já que a bebida também é metabolizada no fígado, né? Por isso que o paracetamol não deve ser indicado com bebida alcoólica, porque ele também é metabolizado no fígado. Já falamos, né, que não é indicado fazer uso de bebidas alcoólicas também com anti-inflamatórios. Então, ó, os anti-inflamatórios, eles não são indicados com bebidas alcoólicas e com o que mais? Qual é a outra classe de medicamento? Antiácidos. Antiácidos, nós já falamos hoje. Diminui o Né? efeito. Nós já falamos hoje, né, que também não deve se utilizar os antiácidos juntamente com os anti-inflamatórios. Com relação aos corticoides, né? Como o medicamento é derivado do colesterol, ou seja, ele tem muita gordura, né? Os corticoides, e é metabolizado de maneira lenta, a bebida ela também pode atrapalhar o efeito esperado pelo médico. Então, quando está utilizando corticoides, também não é indicado fazer uso de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque os corticoides, geralmente, por que é que as pessoas dizem que quem está tomando corticoide engorda? Por quê? Porque é uma classe de medicamento derivada do colesterol, que também tem gordura. Com relação aos analgésicos e antitérmicos, alguém quer falar? Ei, professora, quer dizer que uma pessoa então, que não tinha colesterol alto antes de começar a tomar anticorticoide e começou a tomar, pode apresentar o colesterol alto? Pode. Pode acontecer isso, sim. Claro que vai depender também da sua alimentação, não é só única e exclusivamente por conta do medicamento, mas ele pode contribuir para aumentar, porque ele é derivado do colesterol. Com relação ao paracetamol e a dipirona, né, a velocidade de eliminação do medicamento no sangue irá ser mais rápida com a bebida, fazendo o efeito ser menor. Então, nas outras classes de medicamentos, né, tirando essas principais que nós falamos, o que é que pode acontecer, né? Como lá no nosso organismo, no sangue, vai ter a presença do medicamento e a presença da bebida, o efeito do medicamento ele pode ser zerado ou anulado,
né? E com relação àquelas drogas que eu já falei, pertencente àquelas classes de ansiolíticos, antidepressivos, né? Ela pode potencializar o efeito, fazendo com que a pessoa venha até desenvolver alucinações. Com relação aos antibióticos, né? Nós já falamos que se a pessoa não pode fazer uso de antibiótico bebendo também, né? O ideal é não beber durante o tratamento, ter cuidado com os antibióticos, as mulheres que utilizam anticoncepcionais, pesquisar, né? Com relação à azitromicina, também não deve ser administrada juntamente com bebidas alcoólicas, né? Porque pode aí a pessoa vir apresentar dores abdominais, vômitos, náuseas ou diarreia, né? Dessa forma, a mistura de doses elevadas com os antibióticos, ela é desaconselhada. Nós sabemos que pode também vir a cortar o efeito do antibiótico, né? Então, geralmente, o tratamento que leva aí 7 dias não pode ser interrompido por conta do uso de bebidas alcoólicas, né? A amoxicilina também não é indicada juntamente com álcool, nós já sabemos, né? Que a mistura dessas substâncias pode vir a fazer com que o medicamento ele não surta o efeito. Com relação aos anticoncepcionais, assim como os anabolizantes e corticoides, né? Os anticoncepcionais também têm moléculas de colesterol. Por isso que algumas mulheres, quando estão fazendo uso de anticoncepcional, aumentam o peso, né? O medicamento ele fica 24 horas no organismo e depois é eliminado. Mas já a bebida, a duração, ela pode cair pela metade. Isso causa problemas, já que a mulher pode achar que está protegida. Então, tem que ter cuidado também essa questão da utilização de anticoncepcionais com bebidas alcoólicas, né? Caso de esquecimento, tá certo? O ideal, questão de troca de anticoncepcionais, né? O ideal é que durante 1 ou 2 meses que a mulher está fazendo a troca, ela utilize também outros métodos contraceptivos. Com relação aos anticoncepcionais, né? Como eu já falei, eles podem interagir, né, com outros fármacos, a exemplo da rifampicina, né, dos antirretrovirais, dos anticonvulsivantes e antiepilépticos, com a fenitoína, carbamazepina, topiramato, entre outros. Então, todos são exemplos de fármacos que podem interagir com os anticoncepcionais. Os ansiolíticos, né, são os calmantes, e a ingestão deles com bebidas alcoólicas pode aumentar o efeito sedativo desse fármaco, bem como a insuficiência respiratória, e pode levar o paciente a apresentar coma. Os antihistamínicos, né, que são outra classe de fármacos, podem apresentar interações com o álcool, porque eles podem aumentar os efeitos colaterais do medicamento. Os antidepressivos, né, vão diretamente para o sistema nervoso central, juntamente com bebidas alcoólicas, aumenta o efeito do antidepressivo, deixando a pessoa ainda mais estimulada, né? Porém, ao passar o efeito da bebida, a depressão ela pode aumentar ainda mais. Por isso que pessoas que fazem uso de antidepressivos não devem beber, né? Porque durante o momento da bebida, né, a pessoa vai estar lá bem mais estimulada. Após passar o efeito, ela vai ter uma recaída e aumentar ainda mais os sintomas da depressão. Pode observar, isso é nítido, isso é perceptível. Pessoas que são depressivas, que fazem uso de antidepressivos, se ela vier a beber, menina, ela fica numa alegria, mas também depois que passa o efeito da bebida, a depressão parece que vem dobrada, né? Suplementos com álcool também não são indicados, porque o álcool vai interferir, né, no metabolismo da construção muscular, atrapalha o desenvolvimento esportivo e vai reduzir também os benefícios trazidos pela atividade física. Então, pessoas que usam suplementação e fazem também utilização de bebidas constantemente, dificilmente ela vai vir a ter um bom desempenho muscular. Durante o tratamento com a amoxicilina, o exame de urina, um exemplo aqui, ó, de interação de medicamento com exame laboratorial, ele pode ser alterado, né, indicando uma falsa presença de glicose na urina. Sempre que for fazer algum tipo de exame laboratorial, tem que informar também aos médicos os medicamentos que faz uso. Né? Aqui a gente já viu que se a pessoa estiver utilizando a amoxicilina, o antibiótico, né, e for fazer exame laboratorial de urina, pode dar alterado. Um exemplo de alteração, de interação entre medicamento e planta, a malva, que eu já falei para vocês, a utilização de plantas laxativas, nós sabemos que pessoas que têm dificuldades, né,
de irem ao banheiro utilizam essas plantas laxativas e diuréticas, e essas plantas podem interagir também com algum medicamento, porque nós sabemos que o medicamento ele pode ser eliminado juntamente com a urina e com as fezes. Então, na medida que eu estimulo, né, a produção ainda mais de urina e que eu vou mais ao banheiro, eu também estou estimulando a excreção do medicamento do meu organismo. Então, com relação aos AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, aqui é com relação à interação do medicamento e à condição de saúde do paciente. Os AINES, eles podem vir a aumentar os sintomas da asma, né, quando são utilizados nesses pacientes. Questão dos descongestionantes nasais, para quem é hipertenso, pode vir a aumentar a pressão arterial. Então, tudo pode também... Existem fármacos que tem que levar em consideração a condição física do paciente. Como é que ele se encontra naquele momento? Ele pode utilizar aquele fármaco, né? Ele tem condições para utilizar esse tipo de medicamento? Então, com relação à gravidade da interação medicamentosa, né? Existem medicamentos que são contraindicados, né? Que são considerados graves, moderados e mínimos. Como assim? A interação medicamentosa, né? Quando é que ela é contraindicada? Quando os fármacos não podem ser administrados juntamente. Por quê? Porque pode levar o paciente a óbito. Quando é que a interação medicamentosa é considerada grave? Quando a interação ela pode ameaçar a vida do paciente. Né? Quando é que ela é indicada moderada? Quando a interação ela pode resultar num aumento da condição patológica, né, do paciente. E quando é que a interação é mínima? Quando ela pode limitar apenas um efeito clínico do medicamento. Então, as interações, né, medicamentosas, elas podem ser consideradas graves, né, moderadas, mínimas e contraindicadas. Existem sistemas que também juntam isso e a gente vai aprendendo na prática. Chega um paciente e relata isso e isso. Não pode utilizar esse medicamento com isso. Ninguém aprende assim, agora eu vou pesquisar todos os tipos de interações medicamentosas que existem, porque se chegar eu já vou saber. Não, existem interações novas que vão surgindo, existe medicamento que sai do mercado. A gente aprende geralmente aquelas mais comuns. Dipirona. Dipirona. Vou fazer uma pergunta sobre dipirona. Quem tem problema, quem é asmático, pode fazer uso constante de dipirona, no caso necessário? Eu acho que não. Pode? Eu não vejo problema. Por que tu acha que não? Não, porque eu acho que aumenta o quadro de asma. Só isso. Aqui a gente disse que é assim, porque dipirona é um AINE, né? Geralmente a pessoa não vai estar utilizando constantemente, né? Porque geralmente você usa o quê? Uma dor de cabeça, alguma dor que você sente. Se você está usando constantemente, você vai ter que procurar um médico, né? Então, por isso que não existe tantas interações desses medicamentos com medicamentos que são isentos de prescrição médica, com os MIPs, né? Porque já são medicamentos que nós usamos constantemente. Pode aparecer, pode, mas são mínimas. Né? Porque geralmente a gente não faz um tratamento com o MIP. A gente utiliza quando ocorre uma necessidade. Né? Os que a gente faz tratamento é porque já passou no especialista e foi indicado por ele. Então, com relação às interações medicamentosas, onde eu posso buscar informações? Tem um portal que é chamado Saúde em Evidência. Era esse que eu ia mostrar para vocês, mas tem outro também, que eu vou até olhar aqui o nome que eu não estou lembrando agora. No portal Saúde em Evidência, você coloca lá e aparece várias informações, vários exemplos de interações medicamentosas, as mais comuns, que é o que é mais importante a gente saber, né? Como reduzir o risco de interações, né? Atenção, especial com fármacos com estreita janela terapêutica. O que é isso? Fármaco com estreita janela terapêutica. Quem sabe o que é uma janela terapêutica de um fármaco? Quando a dose... Diga. Nunca ouviram falar? Pronto, janela terapêutica é quando a dose tóxica é muito próxima da dose letal. Então, tem que ter muito cuidado com esses fármacos, porque aumentou um pouquinho mais a dose, eu posso levar um paciente a óbito. Eu posso matar o paciente. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com as interações com fármacos anticoagulantes,
antidiabéticos, antiepilépticos, antihipertensivos, antimicrobianos, antineoplásicos e imunossupressores. Por quê? Porque esses fármacos têm uma janela terapêutica muito próxima, né? Então, a dose tóxica é muito próxima da dose letal. Então, o cuidado ele tem que ser dobrado, tá certo? É diferente de um MIP, é diferente de um analgésico, é diferente de um antiácido, né? Que a gente suspende, pode sentir ali efeitos colaterais, mas rapidamente você consegue aliviar. Agora, esses fármacos que têm uma janela terapêutica muito próxima, eu não tenho como, Deus me livre, provocar a morte do paciente e voltar atrás, né? Professora, Oi. esses fármacos que têm essa janela terapêutica mais próximo, geralmente são os de tarja vermelha? Tarja preta. Tarja preta? Não, é porque eu, tipo assim, você falando isso, né, sobre que fica perto da dose letal, eu lembrei de uma coisa que uma professora do curso de farmácia, claro, ela não tá hoje, né? Ela disse assim, pra quem tava lá, né, perto, disse que é mais fácil a pessoa se suicidar com os medicamentos tarja vermelha do que o tarja preta. Ela disse. Eu digo que ela disse mesmo, eu me lembro. Só não posso dizer o nome dela, isso eu não posso não. Eu não conheço essa informação, se for é nova para mim. Por quê? Porque nós sabemos que os fármacos de taxa preta são os fármacos de uso controlado, né? Então, a dose tóxica é muito próxima da dose letal. Então, a janela terapêutica, e é por isso que esses fármacos estão lá na farmácia, num armário trancado. É porque a gente precisa ter um cuidado redobrado com eles. Mais alguma pergunta? Sim, professor, eu tenho outra pergunta. Eu queria saber qual a diferença dos anti-inflamatórios não esteroidais e os esteroidais. São classes diferentes, né? A gente vai ver que não esteroidais é porque eles não têm esteroides. Oxe, travou aí para vocês? Não. Voltou. Não tem esteroides. Nós ainda vamos estudar. Nós vamos estudar a questão de fármacos alcaloides, o que são alcaloides, o que são fármacos anti-inflamatórios esteroidais, não esteroidais, tá certo? É bom que vocês, essas perguntas que já surgem, já vão olhando, porque vão ser perguntas que vêm dessas para vocês também, viu? Leiam os artigos que eu mando para vocês, eu vou mandar 2 artigos agora de fácil compreensão sobre interação medicamentosa para ajudar, né, nesse nosso feedback, e vou mandar também uma atividade para vocês que vocês vão utilizar aí, né, para pesquisar, já para ajudar nesse conteúdo de hoje, certo? Lá na atividade eu peço exemplos de interações diferentes das que nós vimos aqui. Aí vocês vão pesquisar aí e vão botar, colocar lá, interação medicamento, exemplo, como é que acontece, medicamento-alimento, diferente das que nós falamos hoje. Aí nós vamos compartilhar na próxima aula, viu? A aula já está terminando? Não, eu vou mandar agora para vocês. A explicação é até aqui. Aí eu vou mandar agora para vocês 2 artigos que eu quero que vocês olhem e vou mandar essa atividade para vocês fazerem. Pesquisar exemplos de interações diferentes das que nós vimos agora. Lá diz quais são as interações que eu quero. Tá bom? É para entregar hoje? Não. Até a semana que vem. Professora, eu quero perguntar uma coisa da azitromicina. Uhum. Então, esse negócio da Covid, o povo está passando muita azitromicina para as pessoas tomar. E quem não pode tomar azitromicina, toma o quê? Por que passa muita azitromicina? Né? Porque é um vírus que ataca os pulmões. Nós sabemos que a azitromicina é um dos fármacos, né, que atua lá nas infecções pulmonares. Então, você vai ter que substituir por um outro fármaco que atue também em infecções pulmonares. Uma pessoa que sente muita dor no estômago com a azitromicina em comprimido, ela também vai sentir com ela líquida? Não, pode ser que não. Porque a líquida, a metabolização e a absorção, ela já vai acontecer diferente. Substitua para tentar ver? Ciprofloxacin substitui a azitromicina, substitui? Substitui. Isso. Como é o nome, Bé? Ciprofloxacino. Mas, lembrando, são antibióticos, tem que ser prescrito pelo médico. A gente tem que saber a nível de informação. Para poder prescrever também.
Todos esses medicamentos só podem ser com prescrição médica. O ciprofloxacino, ele pode... Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Como é que tá aí a Covid no Ceará? Porque aqui na Paraíba... Rapaz, o negócio aqui tá bem feio, viu? Tá feio, viu, velho? Morrendo de E eu sei também que na Paraíba tá bem feio também, que as UTIs estão muito cheias, né, professora? Ó, eu tô sofrendo tanto, minha gente. Essa minha cara hoje é de preocupação, sabe? De gente querendo vaga em UTI, aí recorre pra gente, aí a gente tenta regular, não consegue, aí precisa de ambulância, precisa de não sei o quê. Minha gente, é um sofrimento tão grande que tem dia que eu digo assim, meu Deus, onde é que isso vai parar? Porque é difícil, viu? Só dizer uma coisa, a aula já terminou a explicação, né? É melhor a senhora parar de gravar, não? Vou parar. E por que o Bolsonaro não comprou logo essas vacinas logo e deixa delineado? Que ele não quer.